Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil. Eu sou Eduardo Baeza, este é o canal História Integrada Edu Baeza. Estamos falando de Alta Idade Média Oriental, e continuamos a nossa conversa agora sobre o Islão e o seu contato com o Ocidente. Nós já vimos a Arábia pré-islâmica, a cronologia, e agora vamos falar um pouco sobre como a doutrina islâmica, como a religião islâmica, melhor dizendo, ela surge no século VII, ali por volta dos anos 600, e se expande por todo o mundo antigo, dominando grande parte da bacia do Mediterrâneo. Acompanhe comigo. Vamos falar de Maomé. Maomé, fundador do islamismo, profeta Maomé. Segundo a tradição, ele vem da descendência de Ismael, de Abraão. Deus, também a crença no Deus único, muito presente na figura de Alá. Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta, assim diz a doutrina islâmica, assim diz a religião islâmica que surge no século VII. Maomé, ele era de origem hashemita. Os hashemitas, eles são o ramo mais pobre dos coraixitas, muito jovem. Maomé se envolveu no comércio de caravanas, viajou por todo o Oriente Médio, viajou ali pela região do Império Bizantino, tomou contato com as culturas e com as religiões da região, com o cristianismo oriental, com o judaísmo, ele mesmo carregado de muitas tradições dos árabes da região da península, e justamente o islamismo, que é um sincretismo perfeito do cristianismo, do judaísmo e das tradições árabes, acabou por unificar religiosamente as tribos beduínas no deserto da Arábia. No entanto, com o crescimento da pregação do islamismo, por volta do século VII, em 620 mais ou menos, começa o islamismo a entrar em choque com o monopólio religioso exercido pelos coraixitas da cidade de Meca. O questionamento que é feito em relação ao politeísmo e principalmente ao controle comercial e religioso da região pelos coraixitas coloca Maomé e seus seguidores em rota de colisão com aqueles que detinham o controle econômico, o controle religioso em Meca. Em 622, fugindo da perseguição e de um possível assassinato na cidade de Meca, Maomé ele vai para Yatreb, que depois será chamada de Medina, a cidade do profeta. Ali ele vai se organizar com seus seguidores, inclusive militarmente, e em 629 ele retorna para Meca, 7 anos depois. O momento no qual Maomé sai de Meca, vai para Medina, esta mudança é considerado um marco inicial do calendário islâmico, é chamado de Hégira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina, marca o início do calendário islâmico. Em 630, com seus seguidores, a primeira Jihad, a primeira Guerra Santa, já te explico o que é isso, Maomé conquista a cidade de Meca, destrói os ídolos da Caaba e estabelece o domínio teocrático na região, fundando o Islão, o reino dos que creem, o reino daqueles que creem. Veja que, para o Islão, o reino é algo físico, o reino é algo teocrático. Neste quesito, neste sentido, nós não estamos trabalhando com uma ideia transcendente, e sim com uma ideia de teocracia, ok? Muito bem. Dentro do islamismo tradicional, existem 5 obrigações que perpassam aí pela vida devocional do islâmico. Orar 5 vezes ao dia, voltado para a Meca. Jejuar durante o mês do Ramadã, uma tradição árabe, uma vez que em determinadas épocas do ano a comida não era suficiente para a tribo. Logo, durante o dia jejuava-se e à noite poderia-se então ingerir alimentos. No momento do jejum, dedicar-se às orações a Allah. A prática de esmolas,
sobretudo para os irmãos da mesma fé, no que diz respeito também em auxiliá-los a poderem peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, para fazer a purificação e tocar a Kaaba. E a Guerra Santa, a guerra de defesa e expansão da fé islâmica, chamada de Jihad, as 5 obrigações. E o islamismo tem 2 livros sagrados: o Alcorão, ou Corão, os primeiros escritos, dados e feitos por Maomé, e depois da sua morte, a Suna, o comentário, os livros sagrados do islamismo. O surgimento da Suna fez justamente a primeira divisão, a primeira grande divisão entre os islâmicos. Nós temos aí os xiitas, que hoje são minoria, menos de 10% da população atual dos islâmicos, que adotam exclusivamente o Corão ou Alcorão. Já os sunitas, maioria, mais de 90% da população islâmica mundial, adota o Alcorão e a Suna. Ok? Sigamos em frente, vamos ver como foi a expansão agora. A expansão islâmica dos séculos 7 e 8, principalmente, nós temos aí até o século 9 esta expansão de domínio do Mediterrâneo. O que apressou ou intensificou o crescimento da população islâmica na Arábia? A prática da poligamia, sem sombra de dúvida, favorece o aumento demográfico da população, gerando necessidade de novas terras. E não podemos esquecer que esses grupos têm as tradições das razias, das guerras rápidas para saques, para butins. Associe-se a isso também a prática da jihad, da Guerra Santa. A partir dessa expansão, já no século VII, a primeira dinastia que vai governar este império que está se formando é a dinastia dos Hashemitas, ou Hashemitas, que foi fundada pelo próprio Maomé, capital em Meca, e que vai se dedicar e vai se ocupar de dominar a região do Mediterrâneo, do Oriente Médio, conquista do Oriente Médio, melhor dizendo, Síria, Palestina, a região ali do deserto do Sinai, Mesopotâmia, Oriente Médio. A partir da morte de Maomé e a mudança aí dos seus parentes, haverá um choque, porque alguns vão dizer que para dirigir os islâmicos somente os descendentes de Maomé poderiam fazê-lo, isso gerará conflito, mas chegamos à dinastia dos Omíadas, que vai mudar a capital para Damasco, na Síria, e a grande marca será a conquista do norte da África e a invasão da Europa em 711, a partir da Península Ibérica. É também nesta dinastia que ocorre a Batalha de Poitiers, que contém o avanço dos árabes islâmicos na região aí, da Gália, e fazendo com que eles fiquem na parte centro-sul apenas da Península Ibérica. A partir de 750, nós temos a dinastia dos Abássidas, com a capital em Bagdá, estendendo os domínios do mundo islâmico para a Índia e China, e estendendo, então, a um grande território. Expansão tem consequência. A primeira delas é que o domínio do Mediterrâneo ficará sob controle dos islâmicos, e com isso vai se diminuir muito a presença europeia na navegação mediterrânea e nas cidades costeiras. Veja só o que vai acontecer. A Europa está isolada. Com medo de invasões, ela vai se proteger e se fechar ainda mais em suas condições internas, se ruralizando e se fechando, tentando se proteger dessa grande expansão árabe. Olha só esta imagem. Isto é o Império Árabe no século VIII. Observe como todo o norte da África, a região da Península Ibérica praticamente inteira e todo o Oriente Médio, a região da Península da Arábia, se estendendo até quase a fronteira da Índia, a grande expansão islâmica. Em termos culturais, agora eu quero chamar a sua atenção. Vem comigo. A cultura árabe islâmica, muito presente na escrita ornamental dos arabescos e uma arte decorativa fantástica. Lá na História da Arte do Estúdio você pode ver isso. A arquitetura dos minaretes, eu mostrei lá na Catedral de Santa Sofia essa construção para você.
Várias áreas da matemática se desenvolveram com os árabes, a álgebra, a trigonometria, a geometria, principalmente a álgebra, a introdução de números arábicos e números indianos no contexto da matemática. Na filosofia, o grande destaque é para Averroes, que traduziu para o latim, para o árabe, as obras de Aristóteles, permitindo a sua permanência na cultura ocidental, sobretudo na região da Península Ibérica. Na medicina, também na Península Ibérica, você tem Avicena e o seu conjunto de escritos que formam o cânon de Avicena, escritos sobre práticas de medicina desenvolvida pelos árabes islâmicos. Ok? Muito bem, este foi o contato do Islão medieval com o Ocidente. Espero que você tenha conseguido aproveitar bastante. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, dá um joinha e vamos em frente com o nosso extensivo, ok? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.